Olá, querido pai, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um capítulo desse livro maravilhoso, Como Ajudar Seu Filho a Amar a Jesus. E hoje, capítulo 9. Nosso capítulo 9 só fala sobre um tema bem complexo, que é doutrinas para as crianças. O que você acha? Será que a gente deve introduzir as doutrinas bíblicas, os conceitos teológicos na vida das crianças? A nossa autora ela vem abordando esse tema com uma sabedoria imensa e de maneira simples e breve eu vou fazer um pequenino comentário sobre esse capítulo muito especial e eu espero que seja significativo para você. Antes de nós iniciarmos, eu quero orar com você. Vamos juntos? Querido Deus, por favor, fale ao nosso coração através desse breve resumo desse capítulo tão especial, que saiamos daqui compreendendo o teu desejo para cada um de nós, nessa linda missão que foi confiado a cada um de nós. Paz, é o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome e por amor de Jesus, amém. Muito bem, queridos, no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, nós lemos o seguinte: aquele que lê as palavras da mensagem de Deus é feliz, e as pessoas que ouvem essa mensagem e cumprem o que nela está escrito são felizes. O desejo de Deus para mim e para você é que nós, pais e nossos filhos, sejamos felizes, mas para isso tem uma condiçãozinha, né? Nós precisamos ler as palavras da mensagem de Deus. E com certeza essas palavras elas estão expressas na sua palavra, na Bíblia Sagrada, nesse livro, onde possuem doutrinas, E a autora ela vem iniciando aqui falando o seguinte, que as doutrinas teológicas e os conceitos religiosos, eles são realmente ideias complexas. E que às vezes assim a gente imagina, puxa, não é algo muito bom para a gente estar falando, ensinando para as crianças. Mas vocês sabem que as crianças, elas conseguem compreender se esse ensino ele for feito, na linguagem dela, apropriada e no momento, Cada coisa no seu momento. E eu queria ler metade de um parágrafo que eu achei assim, foi algo que falou tanto ao meu coração, porque eu tinha tantas inquietações na minha vida com relação, puxa, minha filha não memoriza tantos textos bíblicos, e aí aquela luta de tentar de ajudá-los a memorizar, E às vezes na igreja a gente conseguia ver algumas mães que, meu filho sabe 10 versos, meu filho sabe não sei quantos, meu filho lê tudo isso, meu filho... E às vezes a gente que os nossos filhos não têm tanto, isso, a gente às vezes se sente até diminuída, E eu li algo que veio assim confortar o meu coração. Sabe o que foi que a autora falou? Ela disse assim: às vezes confundimos quantidade com qualidade. Nossos filhos realmente aprendem melhor quando não recebem overdose de material. Seria melhor sabermos menos versos de memória e realmente entender seu significado e aplicá-lo à vida diária do que ser capaz de repetir muitas passagens, mas não compreender o que elas dizem. Eu acho que esse parágrafo, metade desse parágrafo, ele cai também muito bem na questão, da leitura diária da Bíblia Sagrada, da leitura diária. Agora me fugiu à mente o termo que a gente usa, ano bíblico. Às vezes a gente quer ler, olha, você tem que ler 5 capítulos da Bíblia, e aí a criança pega aquela... Até nós mesmos adultos, Lemos, no final, o que ficou? Nada, Então, às vezes, o pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas é extraindo tudo o que podemos extrair, E aqui ela diz assim, que não é assim a quantidade de textos, mas é você compreender aquilo que está sendo memorizado, que está sendo colocado na sua mente, a ponto da gente sair das palavras, do abstrato e passarmos para o concreto e vivenciarmos aquilo que está sendo aprendido, aquilo que está sendo memorizado,
Porque de nada vai valer se só enchermos a nossa mente com muitos textos, né? E a gente consegue perceber muitas pessoas, às vezes eu vejo, né, pessoas, eu já vi relatos de pessoas falando mesmo, relatando muitos textos da Bíblia, umas pessoas drogadas na rua, né, que ficaram loucas, né, e tal. Então vejam, talvez tinham tanto conteúdo, mas não estavam vivendo. Então, quem sabe aí essa dica veio aí do fundo do coração, né, de Deus, né? Olha, querido Pai, esse momento que às vezes a gente fica tenso, né? Ai, olha, você tem que fazer, você tem que aprender, você tem que isso. Então, vai com calma, né? As crianças precisam sim aprender, precisam, e é importante. Ela traz aqui algumas dicas, algumas ideias de como isso precisa acontecer, né? Cada fase, cada etapa. Por exemplo, ela fala assim, olha só, vou falar sobre a história do alimentando os 5.000, né? Lembra aquela história que Jesus alimentou e esse alimento veio de um garotinho que tinha um lanchinho e tal. Então vejam, de 1 a 3 anos de idade, essa história ela é contada da seguinte maneira: Jesus deu alimento para que as crianças não sentissem fome. E as crianças compreenderão que ele cuidou das pessoas. Já de 4 a 6, a gente aumenta um pouquinho, né, o grau de dificuldade. Então aí, olha só, um menino dividiu seu lanche com os outros. E aí a lição é, devemos compartilhar também, né, a troca, dividir, né, com o próximo. Já de 7 a 9, ela diz assim, ó, não podemos fazer a mesma coisa. Foi um milagre, Jesus é Deus, vejam a grandiosidade. Será que a gente tem esse poder de alimentar tudo isso com só um pouquinho? Né? Então vejam, é para nós crermos, para as crianças compreenderem que aquela grandiosidade ela foi feita pelo próprio Deus, né? Jesus era o próprio Deus. E de 10 a 14 a mente já está compreendendo mais coisas, né? E aí olha só, como o alimento foi multiplicado, Deus multiplicará os nossos talentos quando os usarmos para o seu serviço. Olha que coisa maravilhosa! Então, a cada faixa etária, a cada idade, a cada etapa da vida, nós temos como ir aumentando, né, e o grau de complexidade, né, do estudo da palavra de Deus. E com certeza, os nossos filhos, eles estarão aprendendo. E quando eles chegarem lá na fase da adolescência, eles terão uma robustez com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Né? Isso será muito bom, muito bom, muito bom. Permita-me mais um parágrafozinho que ela diz assim, olha, se você nota, porque ela fala, muito interessante isso, que quando você está ensinando, né, quando você está lendo com as crianças da Bíblia e tal, então você pede para ele, para que aquilo que ele está entendendo, ele transcreva para um papel, através de um desenho. E ela diz assim, olha, não vai adivinhando que de repente você pode estar equivocado. Na cabecinha dele, o que ele está desenhando é algo muito óbvio, é muito fácil de você ver. E às vezes isso não acontece. As crianças desenham e a gente não sabe. E aí a gente chega logo, né, mas o que é isso que você fez? E isso pode magoar, pode ser algo ofensivo para eles. Então ela diz assim, se você nota um conceito equivocado, né, nunca menospreze ou censure ou embarace uma criança. Fazer isso certamente bloqueará uma comunicação futura. Apenas guarde um entendimento errôneo e lembre-se de falar sobre ele na próxima ocasião. Então, às vezes a gente é um pouco até rude, grosseiro, né? Quando a gente vai, não, isso não é assim, olha, você está pensando errado. E aí bloqueia. Na próxima vez que você fala assim, o que você entendeu sobre isso? Aí ele vai ficar com vergonha, vai ficar com timidez. Porque ele vai falar assim, não, eu falei errado, agora eu não quero mais errar. Deixa a mamãe falar, deixa o papai falar. Então olha como é importante o cuidado na hora da gente corrigir, né, um pensamento errôneo, equivocado com relação ao que se está estudando. Então que Deus te conceda sabedoria, mas muita sabedoria. E que você não pule esse ensinamento que foi confiado a nós, né? O ensinamento de ensinarmos sobre doutrinas com relação à nossa igreja, com relação à palavra de Deus. Que você seja o instrutor fiel, usado por Deus nessa educação, né, religiosa, na educação espiritual dos teus filhos. Um grande abraço
e até o nosso próximo capítulo. Tchau, tchau!